tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Esta é a aula de número 18 e o nosso conteúdo hoje é texto dramático, o texto feito para os teatros. E hoje a gente vai estudar esse tipo de texto, tá certo? E pegue seu caderno, anote tudo aquilo que você entendeu, anote tudo aquilo que você não entendeu e vem comigo aprender um pouco mais de língua portuguesa. Gente, você sabe como os atores das novelas e das peças de teatro decoram as suas falas? Vocês já se perguntaram isso? Como é que ele decora a fala dele? Como é que ele fala tão bonito daquele jeito? Quem é que tem cabeça para decorar aquelas coisas? Gente, existe um tipo de texto, que é esse texto dramático, que facilita a vida do ator e diz tudo o que ele precisa fazer dentro da sua cena, tá? Então, vamos lá estudar um pouquinho. Primeiramente, vamos fazer a leitura, tá certo? De uma novela. Aqui é um texto dramático de uma novela, tá certo? Lá da Rede Globo. E aí, vamos lá. Participação especial. Candidato assistente, locutor, motorista do táxi, celebridade, recepcionista, homem na festa da celebrity, Renato mais velho. Então, o que acontece? Aí são todas as pessoas que irão participar da cena. Inclusive, tá certo? Os figurantes, que são aquelas pessoas que aparecem no fundo só mesmo pra aparecer. Então, cena 1, certo? Clipe, exterior, dia/noite. Bora lá. Várias imagens de pessoas famosas, consagradas, estrangeiros e brasileiros, material de arquivo ou produzido, fotos misturadas com filmes, a ser resolvido com a direção. Isso aí é ser resolvido com o diretor, né? Última em livraria lotada. Fila enorme para autógrafos de uma mulher tipo pin-up, autografando uma revista do gênero Playboy e com ela própria na capa, tá certo? E aí aquelas revistas de nudez. E aqui para a novela. E aí o Renato, tá certo? Que é um ator, ele corta. Ele começa a falar intelectual. Reunião já começada entre os participantes, o editor Renato e sua secretária Fabiana, os repórteres Joel e Vitória, diálogo rápido, muito ritmo. Então é mais ou menos assim, o Renato começa. Pirou, Vitória? Isso aqui não é uma revista da Academia Brasileira de Letras. Intelectual na Celebrity são uma bela loura turbinada que escreve memórias apimentadas. Político só corrupto, ou corno. Aí é feito o letreiro com o nome do personagem Renato. Vitória! Aí a Vitória fala, corno esse cara parece que é. Renato, mas ninguém conhece a mulher dele, esquece. E o show do Simply Red, hoje em São Paulo, só vai mesmo fotógrafo? Só fotógrafo. Eu vou porque os colunistas foram os convidados. Para a apresentação no Rio, dá tempo da gente bolar alguma coisa. Tom, o lançamento do CD de Carlos Flores, dia 8, tá? E aí, gente, isso aqui nada mais é do que as cenas, tá certo? Que vão aparecer na novela rapidamente. Então, esse texto, gente, ele se caracteriza como texto dramático. E o texto dramático, como esse que você acabou de ler, são feitos para serem representados e ensinados para um público. Uma peça teatral é formada essencialmente, de textos dialogados, de monólogos, de gestos, de encenações e marcações indicadas pelo autor do texto nas rubricas. E o que são rubricas, Daniel? São isso aqui, ó, que ele vai colocando, tipo aqui, o tom, né? É para levar um tom a mais, como também aqui a ser resolvido com a direção, tá certo? Então, tudo isso aqui é as rubricas do texto. E a história é representada por atores e atrizes, praticamente inexistindo a figura do narrador. Então, gente, a narração dessa história vai ser contada, tá? Por meio da fala dos personagens. Então, não vai ter um narrador, não necessariamente existe um narrador para contar a história, tá? E aí, esses textos são dialogados, por isso que eles são construídos por meio de diálogos, tá certo? De monólogos, que é quando apenas uma pessoa fala, de gestos, que são todas as encenações, né, gestuais que a pessoa vai fazer, e por aí vai. Vamos saber o que é esse por aí vai. E é interessante notar que, como muitas cenas representadas no teatro são marcadas por diálogos entre personagens, é comum haver marcas de oralidade nesse tipo de texto, que normalmente são proferidas com o uso de uma linguagem informal. Então, galera, o que acontece? Já que esse texto,
certo? Esse texto do dramático, ele é feito para as pessoas ensinarem, e aí ensinar exige que elas falem, e aí entra a parte textual da oralidade. É notório a gente perceber que há marcas de oralidade do tipo, né? Ah, não sei o quê. As pessoas vão começar a colocar essas marcas de oralidades. E aí o texto ele fica com esse caráter informal. E o gênero dramático é uma arte que o autor, vários autores, interpretam uma história. E é por meio da representação que, ao apresentar uma situação, a peça teatral desperta sentimentos no público, que pode ser felicidade, tristeza, euforia, decepção. E, gente, o gênero dramático, esse gênero teatral dramático, tá certo? Ele vai surgir lá na Grécia Antiga, tá certo? Em que os atores e os atores, né? Porque não podia ter atriz. Eles faziam peças para divertir as pessoas na polis, né? E aí essas peças elas podem causar todo sentimento no público, como de felicidade, quando a peça é muito bonita, tristeza, quando a peça é triste, euforia, quando a peça é muito boa, ou decepção, quando a peça é ruim, tá certo? Até hoje em dia causa esses sentimentos, tá certo? Eu já assisti peça que foi horrível, mas eu já assisti peça que eu me acabei de chorar de tão linda que a peça ela é. E, gente, e essa representação, tá certo? Do texto dramático necessita dos seguintes profissionais. Do dramaturgo, que é o autor, escritor da peça, ou seja, uma história só vai surgir se o dramaturgo vier e escrevê-la, tá? O diretor, responsável por montar a peça, elaborar a forma de ensiná-la, ou seja, levar a peça aos palcos. Então, toda novela, todo teatro tem que ter um diretor, porque é ele o responsável por toda a montagem da cena, do modo como os atores eles irão falar, se eles vão gritar, se eles vão ficar tristes. E os técnicos que ajudam os diretores na montagem da peça, seja com o roteiro ou seja com a criação dos cenários, tá certo? E aí é o que hoje em dia nós chamamos de contra-regras, tá? E aí eles também são responsáveis pela iluminação, pelo som e entre outras coisas. E, gente, o texto dramático ele vai apresentar modalidades, tá certo? E como assim? A gente vai ter dois tipos de texto dramático, que é o texto principal e o texto secundário. E aí o texto principal ele corresponde ao discurso dramático que as personagens vão representar. Isto é, aquilo que os personagens irão falar no momento da peça ou da novela, né? E é, portanto, o texto constituído pelas falas das personagens, que podem apresentar sobre forma de diálogo, conversa entre personagens, de monólogo, conversa de uma só personagem, ou a partes que são comentários que uma personagem faz voltando-se para o lado ou para o público, para dar a entender que as outras personagens não deverão ouvi-los. Então, gente, eu acho que se vocês assistiram alguma peça, tá? Essa peça, a gente vai ver que alguns atores eles vão virar assim, ei, mas ele tá ficando doido. Ele não tá falando isso para os outros personagens da peça, ele tá falando isso para o público. E qual é o objetivo disso, Daniel? De interagir, tá certo? Então, a novela, a gente vê o conteúdo de uma forma muito mais passiva, a gente não tem direito de interagir naquele momento, tá certo? Mas no teatro, não, gente. Tem peças de teatros que são super, mega, interativas, tá certo? Um dia desse eu passei vergonha porque eu errei a letra da música que a mulher estava cantando. Eu estava cantando muito alto e o teatro todo ouviu, tá? E eu acho muito linda essa interação dentro do teatro, né? E o texto secundário, gente, diferentemente do texto principal, que é aquele que corresponde às falas dos personagens, aqui no texto secundário ele corresponde às indicações cênicas, também conhecida com o nome de didascálias, ou nome difícil. É um texto onde o dramaturgo anota as informações sobre os gestos, a entonação e o movimento das personagens sobre os cenários, o guarda-roupa, os acessórios, a luz, o som e outros aspectos que acha relevantes para a representação da peça teatral. E estas informações acabam por substituir a ausência de um narrador e ajudam a passagem do texto dramático a texto teatral.
graficamente. O texto secundário costuma ser representado em itálico e, em alguns casos, entre parênteses, tá? E aí, gente, o texto secundário, tá certo? Ou didascálias é aquele texto em que vai dar todas as instruções de voz, de som, de gesto, de entonação aos personagens, também vai dar as dicas da cena, e tudo isso vai servir para que o diretor, tá certo? E os atores, eles se situem no momento da dramatização da peça. E aí, repetiu, o texto dramático ele vai apresentar 4 variedades, tá certo, gente? E quais são as variedades? Tem a tragédia, que tem a origem na Antiguidade Clássica, que é na Grécia, tá? Onde a ação é solene e os personagens são grandes heróis, lutando e desafiando o próprio destino. Na tragédia, o desenlace é infeliz, designando-se por catástrofe, onde ocorre sempre mortes. Ou seja, a tragédia, gente, é um tipo de dramatização que vai ter a figura do herói, que esse herói ele vai desafiar o seu próprio destino, mas existe um final específico, tá certo? Sempre vai acabar com morte, sempre vai acabar com um final infeliz, tá certo? E o drama, tá certo? Pelo contrário, tem origem mais futura, né, no século XIX, e nesse tipo de texto as personagens são indivíduos comuns que lutam contra outros, contra a sociedade ou contra a si próprios. Geralmente aborda assuntos sérios da vida das personagens, tá certo? Então, hoje em dia, quando nós olhamos, um filme dramático, um filme de drama, é justamente aquelas pessoas que vão lutar contra outras pessoas por direitos, ou lutar pela sociedade, ou até mesmo contra si próprios, quando esta pessoa percebe que ela está fazendo mal. E esses assuntos são assuntos relevantes da sociedade, tá certo? E sobretudo da vida das pessoas. Como também a gente passa para esse lado meio mais triste, né? E também a gente tem aqui o lado mais sorridente do texto dramático, que é justamente a comédia e a farsa. A comédia, a ação é cômica, ou seja, riso, à torta e à direita, e as personagens são por vezes ridículas e o desenlace é feliz e divertido. E para conseguir esses objetivos, o autor serve-se de diversos recursos, como a linguagem, né, que é o tipo de vocabulário utilizado, uma linguagem simples, um caráter pelas atitudes e vestuário utilizados, ou pela situação criada, maneira de agir e contexto engraçado. Então a comédia, gente, é aquele texto dramático que foi feito para as pessoas rirem, tá? E hoje em dia a gente tem peças que são lindas e maravilhosas e comédias, né? Também a gente vai ter a farsa, que deriva do francês antigo force, que significa uma peça sobre os costumes e vida social das pessoas. Tem um caráter burlesco, ou seja, crítico, tá certo? E engraçado, que provoca risos e zombaria. Então a farsa é justamente aquele texto que vai falar sobre a vida das pessoas, mas vai criticar, tá certo? Por isso que é burlesco, por isso que é zombatório. Esse zombatório tem essa característica de zombar do outro. E, gente, no tipo de construção do texto dramático vai aparecer 2 tipos de discurso, tá? São os discursos diretos ou o discurso indireto. E aí, o que é isso, Daniel? O que é esse discurso? São o modo como as personagens eles irão falar. Se eles falarem dentro de um discurso direto, o narrador não aparece ou pouco aparece, pois quem fala na maior parte do tempo são as personagens, assim, é a reprodução exata de suas falas. Então, o discurso direto é a fala própria do personagem, tá certo? Sem interferência de uma pessoa exterior a este personagem para falar por ele. Do contrário do discurso indireto, tá certo? Que são por meio das palavras do narrador que dentro do discurso indireto sabe-se indiretamente o que diz ou faz a personagem. E é o narrador que conta ao leitor as palavras e ações das personagens. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. As atividades desta aula estão na página 58, questões 11 e 12, página 59, questões 13 e 14, e na página 61, questões 15 e 16. Um grande beijo para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.